bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozuy de São de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa aula sobre civil. Na nossa última aula nós começamos o estudo sobre a pessoa jurídica. Na nossa aula de hoje vamos ver então a pessoa jurídica das empresas individuais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, são chamadas de EIRELI. Nós vimos que dentro das classificações elas entrariam como uma empresa de direito público, de direito privado. Elas entrariam como uma empresa de direito privado e elas não entrariam dentro das corporações, nem dentro das fundações, né? Que as corporações são destinadas a uma união de pessoas que vai visar lucro ou não. Se visar lucro vai ser chamada de sociedades que podem ser simples ou empresárias, são estudadas no direito empresarial. E as corporações podem também ser associações. Associações quando elas não visam lucro. Corporações, temos também as fundações. Fundações são aquelas que é a destinação patrimonial. Uma pessoa apenas vai destinar o seu patrimônio para um fim que não é lucro, para um fim social. Então, as EIRELIs, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada, elas não são união de pessoas, não são, então, corporações, também não são fundações, porque não é uma destinação patrimonial com fim social. Elas seriam, então, empresas privadas à parte. E elas foram criadas basicamente depois de... Eu havia separado aqui a lei. Depois de 2006, basicamente, lá pela Lei Complementar 123 de 2006. E basicamente existia antigamente uma prática onde eu quero criar uma empresa para eu não me responsabilizar pelos meus atos praticados de forma empresária, né? E eu iria ter que chamar alguma pessoa para emprestar o seu nome, né? Porque para criar uma sociedade empresária precisa ser mais de uma pessoa. Então lá na integralização do capital eu colocaria 100 mil reais e a pessoa que eu chamasse, um amigo, iria colocar R$1, por exemplo. Ela teria 1% das ações, né? Teria 1% das cotas, dependendo do tipo. Ela não faria parte da minha empresa, ela emprestou apenas o seu nome na criação da empresa. Mas acontecia muitos casos que a minha empresa seria responsabilizada e o nome daquela pessoa que foi emprestada também seria responsabilizado, porque estaria lá no contrato social da empresa. Então, houve a criação dessa nova forma de modalidade empresarial, que seria as empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Uma forma aí de garantir que não houvesse, então, essa prática costumeira e não houvesse então fraudes. Então foi chamada de criação das EIRELIs, né? As EIRELIs, então o que vai ser? Conceito, né? As EIRELIs são bifurcação do patrimônio pessoal. A pessoa vai dividir o seu patrimônio pessoal e vai criar uma pessoa jurídica com aquele patrimônio, para ter a diferenciação, aquilo que nós vimos na última aula, né? Da separação da responsabilidade. Vai então criar uma pessoa jurídica privada. Existe a separação, a bifurcação do patrimônio empresarial em patrimônio pessoal e o patrimônio da pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica composta por um único empresário. Então, diferentemente de outras sociedades empresárias, vai ter apenas um sócio, vai ter apenas um empresário. Então, a gente não pode chamar ela de sociedade. E a gente também não pode chamar ela de fundação. Então, ela foi criada para evitar fraudes, né, estabelecida lá no artigo 980, letra A do Código Civil, né, estabelece que o capital mínimo é de 100 vezes. Então não é qualquer pessoa que pode criar uma empresa assim. Para evitar fraudes também, vai ter de ser necessária a integralização de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então multiplica aí 100 vezes o salário mínimo, vai ser o necessário para criar uma EIRELI. Então, para o capital empresário não prejudicar terceiros, né? Então faz de conta que eu vou ser acionado na justiça e aí eu vou criar uma EIRELI apenas para desviar meu patrimônio, para aquele patrimônio ficar resguardado. Isso aí é uma fraude contra credores. É apenas aproveitar aqui qual que é a diferença entre fraude contra credores e fraude contra... Qual que é o outro nome? Eu esqueci. Fraude contra execução. A diferença é que a fraude contra execução eu já estou sendo executado e eu tento esconder meu patrimônio. Fraude contra credores é antes de eu ser executado, então. Outro ponto importante também deve ser o nome social. Essas EIRELIs, no nome delas, no nome empresarial ou na razão social, deve-se constar lá EIRELI, ou empresa individual, necessariamente para a pessoa que for fazer, a pessoa jurídica ou a pessoa física que for fazer negócios com aquela pessoa empresária, saiba que é uma sociedade
empresária de responsabilidade limitada. Isso é para não prejudicar terceiros, né? Deve-se constar obrigatoriamente. E se não constar, o que acontece? Se não constar, a pessoa do sócio, o empresário, vai ser responsabilizado e não a empresa. Elas podem funcionar como microempresas ou empresas de pequeno porte também. Existe essa possibilidade, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa, uma microempresa, ou seja, que não tem aqueles 100 salários mínimos lá na integralização do capital, elas podem funcionar também dessa forma, como se elas fossem empresas de sociedade limitada. Isso lá pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Isso para que essas empresas, elas são empresas, mas elas não tinham esse benefício, então agora elas podem ter esse benefício, então. Benefícios fiscais, benefícios das leis. Outro tópico importante aqui sobre as EIRELIs é que elas não podem usar direitos da personalidade para integrar o capital. Por exemplo, uma pessoa muito famosa, ela cria uma EIRELI e aí ela quer utilizar o seu nome para se beneficiar, para integralizar aquele capital. Sendo ela muito famosa, a empresa dela vai ser beneficiada por aquilo. Não pode, é uma proibição. Dentro das EIRELIs, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, que nós estudamos na nossa última aula, né? Nós vimos os casos que podem acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, também a desconsideração inversa, quando acontece ao contrário. Existe agora a possibilidade de criação de EIRELIs dentro da sociedade de advogado. Eu sou um advogado, eu não quero ter um sócio, mas eu quero criar uma empresa para o meu escritório, digamos assim, para eu ter os benefícios fiscais e tal. Eu posso criar uma EIRELI também de uma sociedade de advogados, né? Isso lá com a Lei 13.247 de 2006, é mais recente. Então, possibilidade de empresas individuais no campo da advocacia, tendo assim apenas um sócio. Sociedade unipessoal de advogados, é chamada de sociedade unipessoal de advogados. Proibição de participar de mais de uma sociedade. Continua mesmo aquela proibição de um advogado não pode participar de mais de uma sociedade ao mesmo tempo. Isso aí, pessoal, concluímos a nossa aula sobre a EIRELI. Na nossa próxima aula, vamos estudar as associações, que são uma forma de corporação, só que ela não visa o fim lucrativo. Porque quem visa o fim lucrativo das corporações são as sociedades. Essas que podem ser simples ou podem ser empresárias. Depois de estudarmos as associações, vamos estudar outra pessoa jurídica de direito público interno, que são as fundações, quando existe a destinação patrimonial para um fim social de uma única pessoa, como as fundações aí da Xuxa Meneghel, a Fundação Bradesco, existem várias fundações. É isso aí, até o próximo vídeo. Vamos estudar então as associações.